Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia de Almeida Ferreira Leite, Almeida de mãe e Ferreira Leite de pai. Sou muito grata a Deus pela vida e grata aos meus pais que permitiram que eu também estivesse viva. Eu sou filha, mãe, esposa, tenho vários papéis e sou professora também. Bem, como professora, eu leciono português e inglês no ensino médio. E o meu foco aqui é fazer com que quem quer aprender, aprenda com felicidade, com alegria, com vontade. É trazer um entendimento para isso. E isto está relacionado ao autoconhecimento. Então, quando a gente vê tudo que a gente tem que estudar, não só em português e inglês, mas todas as disciplinas, e não consegue conectar. Deixa eu passar o barulho do avião aqui. E não consegue conectar ao todo, que tudo está junto, a gente não quer aprender. Aí a gente quer só estudar para tirar nota. E eu estou fazendo vídeo em meio à natureza justamente por causa disso. Né? O homem separou. O homem fala a natureza, os animais, eu. Na verdade, somos a natureza. Eu faço parte da natureza, você faz parte da natureza, todos nós fazemos parte da natureza. Então, por isso que eu estou gravando aqui neste primeiro momento. Eu fiz alguns estudos, algumas leituras e percebi que é de extrema importância que a gente consiga perceber por que e para que a gente estuda português, inglês, física, química, biologia. Se a gente não conecta com a busca do autoconhecimento, fica mais difícil. Aí você vai estudar só para tirar nota, você não vai estudar por um prazer interno, por uma busca de autoconhecimento, por querer se conhecer melhor como pessoa e querer estar melhor no mundo, tá? Então eu vou relacionar algumas coisas de literatura com filosofia hermética. Filosofia hermética são leis universais, elas estão aí. Você não precisa acreditar, elas existem. É como a lei da gravidade. Você não precisa acreditar na lei da gravidade. A lei da gravidade é a atração que a Terra exerce, né, por tudo que está na Terra. Então, se eu pegar uma pedra aqui, não tem nenhuma pedra aqui, e soltar, vai cair no chão por causa da lei da gravidade. Né? Se eu tropeço, né, a gente está conectado à Terra. Né? Então, é uma lei. E as leis herméticas também são assim, tá? As leis herméticas, elas podem ser estudadas no livro O Kybalion. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou falar a fonte do que me estimulou a fazer isto. Vou colocar a fonte no final, tá bom? E é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo, então eu conseguindo colocar nas descrições, eu também coloco nas descrições, ok? Então vamos lá. Eu acho que fica mais fácil de aprender literatura ou de estudar literatura quando a gente tem noção de toda a linha do tempo, tanto da literatura portuguesa e da literatura brasileira. Por que a gente estuda literatura portuguesa e literatura brasileira aqui no Brasil? Porque fomos colonizados pelos portugueses. Eu também tenho muita gratidão por isso, né? Um povo simples, né? Sem maldade, né? Eles não tinham... em relação aos outros povos da Europa, eles não eram maldosos, né? Assim, então eles buscaram para o mar, né? Tanto é que eles são foi o povo que se destacou nas grandes navegações por conta disso, né? Já que ele não podia avançar para a terra, ele avançou para o mar. É nesse sentido que eu falo que tem uma certa pureza, né? Porque mal e bem está dentro de todo ser humano. Todo mundo tem lado negativo, todo mundo tem defeito. Melhor é quem menos defeitos tem, não é mesmo? É uma frase de uma das obras de Chico Xavier. Melhor é quem menos defeitos tem. E a gente tem que buscar se melhorar. Não dá para mudar o outro. A gente tem que mudar a gente mesmo. Então esse é o meu foco, é ajudar você a se tornar um ser humano melhor, a gostar de aprender, ok? Então vamos lá. Na linha do tempo da literatura portuguesa, a gente tem trovadorismo, que é um momento em que há subjetivismo, emoção, teocentrismo, uma valorização de Deus, porque é o reflexo da Idade Média. Diga-se de passagem, eu acabei esquecendo de falar, a literatura é uma arte e ela reflete a história. É um jeito de fazer arte.
E o escritor, o poeta, o dramaturgo, são pessoas, né, assim como o artista plástico, o pintor, ele tem uma sensibilidade maior de captar o momento presente, tudo que está acontecendo no mundo, e às vezes uma sensibilidade muito grande de perceber o que ainda vai acontecer. Né? Muitos textos literários a gente percebe que até é uma premonição, né? Do que vai acontecer. Né? A obra Os Lusíadas de Camões, ele retrata desta forma, ele meio que prevê a decadência de Portugal na obra literária. Então vamos lá, então a gente tem trovadorismo, emoção, então a gente vai colocar assim uma curva para cima, teocentrismo, Deus, que a gente vai representar como estando no alto. Depois tem um período de transição, que é o humanismo. Depois de humanismo tem classicismo, aí a curva é para baixo, aí realmente é o momento das grandes navegações, descobertas científicas, uma valorização da razão, então a curva é para baixo. Depois do classicismo tem barroco, depois, a curva é para cima, né? Reforma protestante, valorização de Deus, sempre isso, eu quero que o foco seja isso, tá? Barroco, depois de barroco, que tem o teocentrismo, a emoção, o conflito, tem o arcadismo, aí novamente a valorização da razão. O arcadismo também é chamado de neoclassicismo, é um novo classicismo, é uma volta ao classicismo. Depois do arcadismo tem o romantismo, que também é curva para cima, é emoção, é valorização de Deus. Depois do romantismo tem o realismo, junto com o realismo, naturalismo e parnasianismo, que chega de romancear, vamos ver a realidade, curva para baixo. Razão, valorização da razão, antropocentrismo, valorização do homem. Depois de realismo, naturalismo e parnasianismo, que são juntos, tem o simbolismo. Vamos simbolizar, volta novamente a emoção, o subjetivismo, a valorização de Deus. Depois do simbolismo, tem modernismo, que é uma volta para a razão. E depois tem o pós-modernismo, ou literatura contemporânea, que é o pós-guerra, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, 1939, 1945. Ok? Então esse que é o meu foco, é fazer vocês entenderem um pouco que nós estamos todos conectados. E as leis herméticas. O que é que tem a ver a lei hermética com essas curvas que eu falei? Algumas pessoas já ouviram falar, e eu ouvi a minha avó falar isso quando eu era criança. Não há mal que sempre dure, não há bem que sempre perdure. A gente não fica o tempo todo no bem, o tempo todo na felicidade ou o tempo todo na maldade. É um ciclo, né? Ora tá tudo bem, ora não tá tão bem. E a mesma curva faz a literatura, né? Teocentrismo, antropocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo, emoção, razão, ora agindo com a emoção, ora agindo com a razão, né? É uma das leis herméticas, né? Quer dizer, é como se fosse um pêndulo, que vai para lá e para cá, né? E digo mais, essa lei ela é tão forte que pode prestar atenção. Da próxima vez que você estiver muito alegre, muito contente com uma coisa, seja mais delicado ou mais delicada em demonstrar esta alegria. Porque se você, nossa, eu estou feliz, a tristeza vem na mesma intensidade que você demonstrou sua alegria ou viveu a sua alegria. Então é melhor achar o equilíbrio, achar o meio termo, para a gente poder viver bem. Né? Quando a gente tem o domínio dessas leis herméticas, a gente vive melhor. Na verdade, eu não tenho este domínio, eu estou aprendendo e esse é o meu principal fator de ser professor, a principal motivação. Eu ensino para ver se eu aprendo. É na relação com o aluno que eu acabo aprendendo e muito, tá? Então eu quero agora mostrar para vocês exatamente a capa do livro, o Kybalion, quem me inspirou a fazer esses vídeos, que foram outros canais, então eu vou falar dos canais que me inspiraram a fazer, fiquem à vontade para consultar os outros canais também, e essas curvas, ok? Deixa eu ver. Bem, continuando, eu falei que eu mostraria o livro, o Kybalion, olha só, 3 iniciados, o Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia.
Então, trimegistro, porque ele era considerado 3 vezes grande. Esse livro aqui, ó, era editora Pensamento, ok? Ele era considerado 3 vezes grande na antiga Grécia. Então, ele ensina a filosofia hermética. Eu estou estudando e vou compartilhar com vocês, até para que eu aprenda um pouco mais, ok? Eu fiz aqui a linha do tempo, como eu falei, esse é da literatura portuguesa e esse é da literatura brasileira. Então, vamos lá, na literatura portuguesa, nós temos trovadorismo, inicia-se em 1189, 1198, né, valorização de Deus, teocentrismo, Idade Média, pouco se estudava nessa época, houve até imperadores que não eram alfabetizados, quem tinha acesso a ler e escrever era a corte apenas, né? A plebe era a época dos feudos, né? 1189, século XII. Tá? Então, humanismo, período de transição, né? Porque quando Fernão Lopes é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, aí ele começa a ler os documentos e vê que tudo dá para comprovar, começa a valorizar a razão. Classicismo, descobertas científicas, valorização da razão. Antropocentrismo, pé no chão, por isso a curva para baixo. Barroco, classicismo, barroco, aqui, ó. Barroco, né, a emoção, Deus no centro do universo, o conflito, né, surgimento da classe burguesa, da religião de Martinho Lutero e valorização da emoção. Arcadismo é o neoclassicismo, tá? É uma retomada lá do classicismo, vai valorizar a razão novamente. Em Portugal, marca-se o arcadismo em 1756, 1836, romantismo, curva para cima, realismo, naturalismo, parnasianismo, curva para baixo, em Portugal, 1865. Simbolismo, curva para cima, Deus novamente, porque cansa de olhar a realidade, vamos simbolizar a realidade, vai valorizar a emoção. Modernismo, curva para baixo, pós-modernismo, que surgiu após a Segunda Grande Guerra Mundial. E na literatura brasileira, também, só que o Brasil foi colonizado em 1500, então o quinhentismo, que é na época do classicismo da literatura portuguesa, então literatura brasileira, tá aqui, brasileira, quinhentismo em 1527, classicismo, literatura de informação, carta de Pero Vaz de Caminha. Barroco, curva para cima. Arcadismo, curva para baixo, 1761. 1836, romantismo, curva para cima. Realismo, naturalismo, 1881 no Brasil. Simbolismo no Brasil, 1893. Pré-modernismo é considerado uma fase em que envolve obras com características tanto realistas, naturalistas, parnasianas, como simbolistas, tá? Então, não é um período literário, é uma fase. Tá? O modernismo no Brasil começa em 1922, com a Semana de Arte Moderna, e o pós-modernismo também após a Segunda Grande Guerra Mundial, 1939 e 1945. Então, como o foco é romantismo e realismo, eu fiz algumas anotações aqui. 1836... a obra que marca é Suspiro Poético de Saudades de Gonçalves de Magalhães. Tá? No romantismo tem 3 gerações românticas, a primeira grande geração romântica é Gonçalves Dias, é o destaque, a característica é nacionalismo, indianismo e religiosidade. A segunda geração romântica é Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, 2 poetas que se destacam, mas tem outros. Característica do ultrarromantismo, que é uma maior subjetividade, um exagero do romantismo. Mal do século, que é uma inadequação do eu à ordem do mundo. Então, a produção literária é marcada pelo pessimismo, um pessimismo profundo pela melancolia, o tédio, a tristeza e o sofrimento. E a terceira geração romântica é o Castro Alves, né? É uma geração chamada de condoreira ou goana, condoreira por causa do pássaro condor, né? Até condor, porque ele quer voar alto, hugoana por causa da influência de Victor Hugo, uma valorização do social, né? E o que o Castro Alves quer, o que os poetas da terceira geração querem? Suscitar mudança na mentalidade e assim interferir no processo social, tá? Eu vou parando por aqui e retomo com mais detalhes do romantismo, mas sempre fazendo um vínculo com o estudo da filosofia hermética. As pessoas que me inspiraram a fazer este vídeo foi o canal Temporariamente Humana, que tem no YouTube, a Meia Andrade,
e a professora Lúcia Galvão no canal Nova Acrópole. Ela é filósofa, é maravilhoso. Ela tem um vídeo de 1 hora, mais ou menos, em que ela explica o Caibalion, mas explica sobre o autor, com detalhes. É maravilhoso. Eu aprendo muito com esses 2 canais no YouTube, tá bom? Então, vou me despedindo por aqui, tá? O meu canal é Aula com Bate-Papo, porque eu acredito que às vezes conversando a gente aprende, né? Batendo um papo a gente traz conhecimento para a vida, tá? E se você gostou, fica à vontade para colocar um like. Vamos estudando juntos, vamos aprendendo junto. Até mais!